Quando você se torna um dos animes, uma das obras mais conhecidas de todos os tempos, é inevitável que você atraia certas pessoas que acham legal não gostar de você só porque você é popular. It's true. E Naruto é um dos maiores exemplos disso. Nos últimos 6 ou 7 anos, mais ou menos, a internet vem sendo contaminada cada vez mais por pessoas que adoram falar como Naruto é superestimado e não merece o seu status de clássico. E isso veio como um choque genuíno pra mim, porque assim como muita gente, eu cresci assistindo Naruto e por isso essa obra tem um espaço muito especial no meu coração. Mas é claro que isso vem com o seu lado ruim, porque algo que é mais pessoal e nostálgico pode afetar o seu julgamento das coisas. Então, com isso em mente, eu decidi dar uma chance para o que os haters de Naruto têm a dizer. Eu mergulhei profundamente na poça de urina que o Twitter é, para ver se alguma das críticas deles eram válidas. E como você deve saber só de ter lido o título do vídeo, uma das maiores críticas que Naruto recebe é o Naruto. Muitas pessoas não gostam dele como protagonista, e algumas até o odeiam. Então hoje eu vou debater comigo mesmo, eu acho, sobre essas críticas e tentar chegar à conclusão de se o Naruto é ou não um bom protagonista. E aquele mesmo papinho de sempre, antes de começar. Lembre-se de que isso é só a minha opinião. Eu não tenho de jeito nenhum a intenção de fazer você mudar a sua opinião. Eu só quero, talvez, te estimular a pensar um pouquinho e fazer com que você forme a sua própria percepção. A aba de comentários está aí embaixo para caso você queira complementar, criticar ou corrigir algo que eu falei. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Como primeiro ponto, eu gostaria de começar listando uma característica direta que o Naruto tem. Existem dois conceitos literários usados para classificar os personagens de uma história, que são personagens ativos e personagens passivos. Como os nomes sugerem, personagens ativos são aqueles que movem a história, e os passivos são aqueles que são movidos pela história. E isso é fundamental quando se escreve um personagem que você quer que entretenha seu espectador. Porque se o seu protagonista é um espectador dentro da própria história, se ele só reage ao que lhe ocorre ao invés de agir em cima de o que ele acredita, em outras palavras, se ele é um protagonista passivo, ele provavelmente vai entediar quem assiste. E o Naruto é um ótimo exemplo de um protagonista extremamente ativo. Desde que ele nasceu, praticamente tudo que acontece na história ocorre ou como consequência direta das ações dele, ou são motivadas pela simples existência dele. O Naruto tá sempre pegando as situações em que ele se encontra e pensando, como eu posso agir? Ele nunca é um coadjuvante dentro da própria história, ele é sempre ativo. E é por isso que pra mim, ele é sempre muito engajante de assistir, porque ele é sempre o ator principal que move a narrativa pra frente. É claro que em certos momentos, mais destaque é dado pra desenvolver outros personagens, mas no geral, o Naruto, como todo bom protagonista, é sempre o elemento central que força a história a ir de um ponto A a um ponto B. O Gaara virou o monstrão de uma cauda e tá quase destruindo a vila, e o Naruto decide: eu vou derrotá-lo. O Neji humilhou a Hinata e tá tentando convencer a todos de que o seu destino te define. E o Naruto decide: eu vou provar que ele tá errado. O Kabuto tá quase matando a Tsunade e o Naruto é a única esperança que ela tem. Então ele decide: eu vou me forçar a aprender o Rasengan pra te proteger. O Sasuke fugiu da vila e tá se entregando cada vez mais ao ódio. E o Naruto decide: eu vou salvá-lo. Enfim, eu posso ficar dando exemplos até o fim dos tempos. Então eu acho que já deu pra ficar claro o meu ponto. Um dos motivos de Naruto ser um protagonista tão bom é justamente o quão ativo ele é diante das situações que a história coloca pra cima dele. Ele nunca é movido pela história, é sempre ele que move a história. Mas eu confesso que isso foi mais uma intermissão. Eu não vejo ninguém reclamando da passividade do Naruto, só que eu senti necessidade de apontar esse tópico porque eu realmente acredito que isso torna ele um protagonista acima da média. Mas agora eu vou falar de algo que as pessoas realmente usam pra criticar o Naruto. Sem dúvida, a maior crítica que os cidadãos usam pra falar que o Naruto é um protagonista ruim é o fato de que ele supostamente nunca muda, que ele não tem um arco de desenvolvimento. E apesar de que eu não acho que isso por si só torna ele um protagonista pior, eu meio que concordo com essa afirmação. Na verdade, isso pode ser dito pra grande parte dos protagonistas de anime no geral. Vários deles só tem aquele arco bem básico, que basicamente se resume a eles ficarem mais maduros e menos idiotas conforme a história avança. Mas eu nem chego a considerar isso como um arco propriamente dito, porque é o mínimo que se espera. Quando uma história se estende da infância à idade adulta de alguém, é claro que esse alguém vai amadurecer. E com isso em mente, eu comecei a refletir se o fato de que o Naruto realmente não se desenvolve pode ser considerado como algo objetivamente ruim. E eu consegui uma resposta. E ela é: não.
Quando se trata de algo tão subjetivo e incerto quanto escrever ficção, eu não acho certo pensar que existem tantas regras universais para escrever um bom personagem, e muito menos uma boa história. É claro que eu, como a maioria das pessoas, também gosto mais de personagens com mudanças mais explícitas em suas filosofias e crenças. Bons exemplos disso são o Kira e o Eren, que no final da história são basicamente pessoas completamente diferentes de quem eram no começo da história, apesar de o Eren ficar absolutamente patético no último capítulo, o que é uma pena porque antes disso ele era um personagem brilhante. Enfim, o ponto é, sim, ter um arco e passar por mudanças é importante e é muito bom na construção de um personagem, mas eu realmente não acredito que é obrigatório. O Luffy e o Goku são os dois protagonistas mais famosos de todos os tempos, mesmo eles mantendo os mesmos traços principais de personalidade durante toda a história. Eu não acho obrigatório o seu personagem mudar, desde que você compense isso de outra forma, desde que você faça uso de outros elementos para torná-lo interessante. E Naruto faz uso de um elemento que eu acho genial para elevar o protagonista. Ao invés de ele ser um personagem que está sendo constantemente afetado e alterado pelo ambiente ao seu redor, o Naruto é um personagem que está constantemente afetando e alterando o ambiente ao seu redor. É claro, ele não é um personagem que muda, mas ele induz mudanças nos outros. Na batalha contra o Neji, ele se vê de frente com uma ideologia feita especificamente para diminuir pessoas como ele, pessoas que estão destinadas a serem um fracasso porque nasceram na hora errada, no lugar errado e na família errada. Mas diante disso, o Naruto mostra que você não pode se autolimitar ao que as pessoas ou até o universo espera de você, que você pode se rebelar contra as expectativas e até mesmo contra o destino, se você tiver a determinação correta. O Naruto mostra que o título de um gênio natural não significa nada se você não age em cima disso, o que inclusive prova toda a hipocrisia e ingenuidade do Neji, já que é claro, ele é um gênio de nascença, mas ele só atingiu o nível em que está hoje porque se esforçou, porque treinou tanto quanto qualquer um. Então dessa forma, o Naruto força o Neji a mudar. O Naruto coloca em prova todas as crenças e percepções que o Neji tinha sobre o mundo, e assim ele muda. O Neji tem um ótimo desenvolvimento, um ótimo arco, por causa do Naruto. Na batalha contra o Gaara, o Naruto percebe que eles são praticamente opostos, mas que não são idênticos por muito pouco. E o Gaara nada mais é que um Naruto que não teve um Iruka, que não teve um Kakashi para lhe estender a mão. E isso fez com que toda essa energia negativa o consumisse, fez com que ele se tornasse a pior versão de si mesmo. E diante disso, o Naruto se dispõe a ser a primeira pessoa a estender a mão pro Gaara, a primeira pessoa que tenta explicar para ele o significado de empatia e como você não precisa deixar o seu passado marcado pelo ódio te definir. Então dessa forma, o Naruto força o Gaara a mudar. O Naruto coloca em prova todo o ódio que o Gaara nutria pelos outros e por si mesmo, e assim ele muda. O Gaara tem um ótimo desenvolvimento, um ótimo arco por causa do Naruto. Na batalha contra o Nagato, o Naruto novamente se encontra com uma ideologia oposta à dele, que acredita que enquanto a humanidade continuar a existir, o ódio também continuará a existir, e que portanto não existe um caminho correto para a paz além da dor, já que as pessoas nunca vão conseguir se entender. E diante disso, o Naruto demonstra uma determinação, uma força de vontade para acreditar nas palavras do Jiraiya e na bondade das pessoas tão grande que isso choca o Nagato. E dessa forma, apesar de ele ter todos os motivos para o contrário, de o mundo inteiro estar contra ele, ele se prova um símbolo de esperança que nunca vai desistir de encontrar a paz, de transformar o mundo em um lugar melhor, não por meio da dor, mas por meio do contrário. O Naruto coloca em prova toda a filosofia de paz do Nagato, e assim ele muda. O Nagato tem um ótimo desenvolvimento, um ótimo arco, por causa do Naruto. E eu acho que esses são exemplos suficientes. De novo, eu poderia passar tranquilamente 3 semanas listando todo o impacto que o Naruto representa dentro desse universo, mas não tem necessidade. Apesar de o Naruto não ser um personagem em constante mudança por causa daqueles ao seu redor, ele é um personagem que evoca constantes mudanças naqueles ao seu redor. E na minha opinião, isso é brilhante. E a última coisa que eu gostaria de abordar aqui são as críticas que as pessoas fazem à personalidade do Naruto. E nisso eu também concordo em partes. A personalidade dele, com uma análise mais superficial, pode parecer bastante unidimensional. Mas nesse caso, e talvez seja porque eu tenho um grande sentimento de nostalgia por Naruto, eu sou capaz de passar um pano. Com outros protagonistas mais clichês, eu costumo ser mais exigente. E a maioria dos meus personagens favoritos tem moralidades bem questionáveis, para dizer o mínimo. Mas Naruto é o único caso em que eu
de fato consigo gostar dessa trope de personagens com corações de ouro e determinações inabaláveis. Porque quando essa ideia, apesar de bem clichê, é bem executada, eu consigo enxergar muito valor nela. Eu posso não gostar tanto desse personagem porque esse tipo de pessoa nunca existiria na vida real, mas eu gosto muito do que personagens como o Naruto representam. Representam símbolos muito efetivos que de fato me ensinaram várias lições quando eu era mais novo, e que constantemente motivam milhões de outras crianças a serem as melhores versões de si mesmas. Então é claro, eu sempre vou preferir personagens mais cinzas e realistas, mas não é por isso que personagens como o Naruto perdem seu valor. Eles têm propostas diferentes e são usados em contextos diferentes, e quando bem executados, eles podem sim nos ensinar várias lições de vida, e o Naruto é o melhor exemplo disso. Então, como conclusão, eu espero ter conseguido te apresentar uma nova perspectiva desse anime e desse personagem, e talvez te estimular a repensar o que você pensa sobre ele. Mas como deve ter ficado claro, na minha opinião, Naruto Uzumaki é um ótimo protagonista.